Boa noite a todos, senhoras e senhores presentes e ao público que nos assiste pela TV Câmara. Esta audiência pública é para discussão do item único, o projeto de lei número 11.844, de autoria deste vereador, Pacheco, que regula a responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas. Essa audiência pública, naturalmente, tem o objetivo de ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria constante da pauta, e é uma honra que vocês estejam presentes, e aqueles que quiserem participar oportunamente podem fazer as suas inscrições para fazer uso da palavra durante 5 minutos, com o Pedro, com a Rosana e com o Gabriel. As inscrições encerrar-se-ão às 19h30. Em seguida, a palavra será aberta também aos vereadores presentes, e após a manifestação deles, faremos então o fechamento desta sessão. Esse projeto de lei, de minha autoria, ele tem 4 objetivos principais, que são a questão de saúde pública, a conservação das calçadas, a construção e conservação das calçadas, ela tem o objetivo de permitir que as pessoas tenham segurança na deambulação, e isso é um problema de saúde pública. Algumas estatísticas são muito curiosas, que nós trouxemos da cidade de São Paulo, uma vez que nós não temos esses números exatos em Jundiaí. Mas vejam, senhores, que na cidade de São Paulo, cerca de 45% dos casos ortopédicos e traumatológicos atendidos no pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, 45% são de acidentes de trânsito que envolvem pedestres. Então, para que vocês tenham uma ideia da importância e da magnitude desses acidentes. Porque muitas vezes o acidente chega ao hospital e você não tem a informação exata da localização onde aconteceu. Pois então, saibam, senhores, que 45% dos acidentes com pedestres ocorrem nas calçadas. Trazendo isso para a realidade de Jundiaí, no ano de 2012, de 3.804 casos de ortopedia atendidos no Hospital São Vicente, com base na média de São Paulo, estão fazendo uma correlação com a cidade de São Paulo, nós tivemos em Jundiaí, em 2012, 3.804 casos de acidentes atendidos na ortopedia do São Vicente. Desses 3.804 casos, 1.711 são de acidentes de trânsito com pedestres nas calçadas. Ora, fazendo uma conta simples aqui, de custo, né? De custo, um acidente de calçada gera um gasto de aproximadamente R$ 2.500 para tratamento do acidentado, R$ 2.500. Se nós fizermos a matemática, 1.711 casos em Jundiaí, multiplicados por 2.500, nós temos um gasto anual de R$ 4.277.500. Quer dizer, é um gasto astronômico. Se nós tivermos o cuidado de fazer as nossas calçadas retilíneas, uniformes, transitáveis, que, aliás, faz parte de um programa municipal da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, que é o urbanismo caminhável. Esse projeto vem para se associar a esse conceito de urbanismo caminhável. Então, se nós fizermos as nossas calçadas em condições de serem trafegáveis, né,
o que a gente chama de deambuláveis, de se andar nas calçadas, nós estaremos contribuindo para uma economia que nós não podemos quantificar, mas se gastou aqui mais de 4 milhões para tratar um acidentado de calçada. É que faz uma torção de pé, que tem um traumatismo de unha, que obriga a fazer uma extração de unha, que tem uma fratura de tornozelo, ou uma fratura de calcâneo, uma fratura de perna, enfim, isso acontece nas calçadas. Nós não temos ideia do volume, mas o volume é exatamente esse aqui. Então, isso é um problema de saúde pública, né? É um problema de saúde pública, e como um problema de saúde pública, tem que ser enfrentado e minimizado com a responsabilidade dos governos municipais. Então, fora isso da questão de ser um problema de saúde pública, que é o primeiro grande objetivo desse projeto, tem o problema urbanístico, não é? O problema das calçadas serem uniformes, serem bonitas, serem retilíneas, sem buracos, com o poste colocado no lugar adequado, com a árvore adequada plantada no local adequado, né? Então, tem essa questão urbanística. Afinal, nós gostamos da nossa cidade. Por que não colaborarmos para ter a nossa cidade uma cidade bonita? O que nós vemos hoje em Jundiaí, não é só um problema de Jundiaí, mas nós vemos especialmente em Jundiaí, que já não é um problema que acontece em Curitiba, porque em Curitiba isso já foi uniformizado e é uma lei municipal, mas nós temos em Jundiaí uma heterogeneidade, quer dizer, as calçadas são desalinhadas, né? Tem calçadas em ruas de grande aclive, em que nós temos degraus, às vezes, intransponíveis para uma pessoa obesa, por exemplo, né? Uma criança pequena, às vezes, não consegue subir o degrau. Isso acontece em Jundiaí, né? E as calçadas que são mais horizontais, em ruas mais horizontalizadas, elas também carecem da mesma atenção. Porque é um acesso de veículo, né, que está mal colocado, uma calçada que não tem o cuidado de um piso que não seja escorregadio, né? É a árvore que está mal plantada, é o poste que está... Quer dizer, se a cidade ficar uniforme, ela fica mais bonita. E isso agrada aos nossos olhos de moradores e, naturalmente, vai agradar aos olhos dos nossos visitadores. Então, esse seria o segundo ponto, a questão urbanística. Depois, a acessibilidade universal. Acessibilidade universal são as rampas que nós temos nas esquinas, que terminam nas faixas do pedestre e que permitem que o cadeirante ou portador de necessidades especiais faça o acesso à calçada com, digamos, alguma facilidade, né? E isso também carece da atenção do poder público municipal. Por quê? Porque a acessibilidade tem que ser oferecida ao cadeirante pelo poder público e não pelo morador da esquina, né? Não é o morador da esquina que tem que se preocupar em fazer a rampa. Ele pode até ter uma ideia diferente na calçada dele, poderá modificá-la ou incrementá-la, mas depois que a prefeitura, depois que essa lei for naturalmente regulamentada pela prefeitura, ele poderá talvez fazer alguma modificação. Mas, a rigor, a calçada tem que ser um pressuposto, uma responsabilidade do poder municipal, com esses 3 objetivos que eu já falei, que é a saúde, a questão urbanística e a questão da acessibilidade universal. E o quarto motivo, e eu vejo esse também como um dos principais, além da questão urbanística, que é a questão do embelezamento da cidade, mas é a questão da mobilidade urbana. Porque, vejam, senhores, quando falamos em mobilidade urbana, nós pensamos em quê? Pensamos no transporte coletivo, no ônibus urbano, está certo. Pensamos nas ruas, no leito carroçável das ruas, com asfalto, também está certo. Pensamos em túneis, pensamos em pontes, mas esquecemos
de que o primeiro passo para a mobilidade urbana, literalmente, é quando nós saímos da nossa casa e colocamos o pé fora de casa. Colocamos o pé na calçada e começamos a andar. Afinal, essa é uma outra situação também de saúde pública, que é estimular as pessoas a andarem a pé, que também faz parte do programa Urbanismo Caminhável da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal. Ele vem se associar, ele vem ao encontro desse projeto, né? Não são coisas conflitantes, absolutamente, são coisas coadjuvantes. Então, veja bem, o que é a mobilidade urbana? Mobilidade urbana é nós andarmos na cidade, nós andarmos nas calçadas e atravessarmos as ruas com segurança. E isso envolve uma série de cuidados, então, que devem ser responsabilidade da Prefeitura Municipal. O vereador Valdecir Vilar, que está aqui presente, e vai fazer uso também da palavra no momento certo, ele também tem um projeto que vem se acrescentar a esse nosso, né? Ele depois vai poder dizer melhor do que eu do projeto dele, mas em que ele também confere ao pedestre, porque a preocupação principal que nós devemos ter é com o pedestre, que nós estamos estimulando o pedestre a andar nas calçadas, atravessar as ruas, dar uma volta no quarteirão. Quem nos assiste aqui presencialmente ou de casa e já teve algum impedimento de deambulação, sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Porque, às vezes, andar na calçada do quarteirão da sua casa é impossível. E isso a gente ouve. Por quê? Porque, às vezes, a calçada é estreita. E essa é uma dificuldade grande, especialmente no centro da cidade. Jundiaí é uma cidade antiga. O conceito daquele tempo, quando nós falamos em leito carroçável, que é o termo que se usa para a rua, o conceito de antigamente era para carroça mesmo. A carroça era mais estreita, né? Então, o conceito que se tinha no passado era de carroça, por isso que o termo acabou ficando, se eternizou, dizendo que é um leito carroçável, porque ali andavam as carroças, né? Então, quando se fala em mobilidade urbana, nós estamos falando na pessoa poder andar. Andando, ela está estimulando a musculatura. Então, aqueles que nos assistem e que tiveram alguma dificuldade de deambular alguma vez na vida, por fratura de perna, por algum problema cardíaco, por algum problema respiratório, por um excesso de pelo, sabe o que eu estou dizendo, né? Sabe o que eu estou dizendo. Às vezes a calçada do próprio quarteirão, ela é intransitável, ela não pode ser caminhável. Então, quando você diz, por exemplo, a um paciente, né, você precisa andar um pouco mais, é comum você ouvir, mas não tem condição de eu andar na calçada do meu quarteirão, porque a calçada é estreita, então esse é um outro problema, de mais difícil resolução, por isso que tem que ser o poder público municipal para resolver, dentro do estudo técnico, né? Como é que se vai fazer com essa calçada, adequando também o projeto que sugere o vereador Valdecir, de se ocupar um trecho da rua, ele vai explicar melhor isso do que eu, né? Então, quando você estimula a pessoa a andar, ela tem que ter condição. Se a calçada é estreita, tem um poste no meio da rua e sobra 50 centímetros para ela passar, como é que ela vai passar, por exemplo, com uma cadeira de rodas, né? É impossível que ela ultrapasse esse obstáculo com a cadeira de rodas. Ou uma árvore, que também nós às vezes não tínhamos no passado essa orientação muito clara, todo mundo sabe disso. Que árvore eu devo plantar em frente à minha casa, né? Qual é a árvore adequada? Hoje nós já dispomos dessa orientação pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Qual é a melhor árvore para você plantar, em que posição, para que ela não cresça demais, que as raízes não invadam a calçada, não quebre o seu muro, não provoque um acidente, um tropeção de alguém que vai levar um acidente de calçada. Então, isso tudo, o meu projeto, ele contempla todas essas situações que eu acabei de falar,
que é uma questão de saúde pública, a questão urbanística, a questão da acessibilidade universal, a questão da mobilidade urbana, como eu acabei de falar, né, que permite que a pessoa ande nas calçadas, e, sobretudo, que é um conceito do senso comum, um conceito do senso comum. Quem adquire uma casa ou um terreno, ou aluga uma casa, ele não aluga a calçada, ele não compra a calçada. Tudo bem que existem algumas leis que têm que ser readequadas para isso, porque ainda se obriga o morador a fornecimento do habite, ainda se obriga que ele tenha a calçada pronta. Ora, mas se nós devemos ter uma uniformidade de calçadas, ele não pode fazer uma calçada do jeito que ele queira, senão você impede a mobilidade urbana, senão você impede a acessibilidade, né? E você pode estar colaborando para que ocorram acidentes, e isso aumenta o ônus social disso tudo. Então, no conceito comum, é assim: quem compra uma casa, não compra a calçada. Então, essa calçada deve ser mantida, e é isso que o meu projeto prevê, deve ser idealizada, ela deve ser projetada pelo poder público municipal e, naturalmente, deve ser feita e conservada pelo poder público municipal, para que a gente tenha esse conjunto de cuidados de saúde pública, questão urbanística, questão de acessibilidade universal e a questão da mobilidade urbana. Eu queria agora convidar aqui para vir até a mesa também os representantes do senhor prefeito municipal, o senhor Lirálcio Tarini Júnior, por favor. Tarini, secretário de Relações Institucionais, quero que faça parte da mesa, e o Júnior Aprilante, secretário municipal de obras também. Por favor, Júnior, esteja conosco aqui para participar dessa discussão e, naturalmente, trazer a sua contribuição. Quero registrar também a presença aqui da dona Diva Grossi, que é representante do Grendac, assessora jurídica do Grendac. Obrigado pela presença. Agora, nós vamos abrir para os inscritos. Vamos abrir agora para os inscritos para fazer uso da palavra. Nós temos aqui o senhor Antônio Zeber Filho, que é um munícipe, morador do Jardim do Lago, nosso companheiro aqui de sessões. O senhor Antônio Zeber é um dos munícipes que mais tem participação nessa casa. Ele vem sempre aí acompanhado da sua filha. Senhor Antônio Zeber, obrigado pela presença. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Valdecir, senhor vereador, secretários. Vereador Pacheco, falar do seu projeto, que é muito bom, tem que falar do projeto do Valdecir. Os dois caminham juntos. Eles estão em consonância. Chega um determinado momento que os dois se aparelham e andam juntos. E é bom que os senhores vereadores tenham essa preocupação com a mobilidade urbana em toda a cidade, mas quase sempre nós vemos o que está ao nosso redor. Ou seja, aqui no centro, ou mais de perto, no local que nós moramos. Quando o senhor falou sobre as calçadas, aqui no centro, o senhor falou que algumas calçadas fica difícil para um cadeirante. Há 6 anos, eu fiz foto de várias ruas, vários postes, a Senador, Bernardino de Campo, Barão de Triunfo, Rua Barão. Todas essas fotos foram encaminhadas aqui para a Câmara, para o vereador. Acabou sendo arquivado. Foi levado até o Executivo, mas a gente até entende a dificuldade de tirar o poste de um lugar aqui no centro. É difícil, a gente entende. Não foi nessa administração, foi na passada, mas essa também segue os mesmos caminhos da anterior. Dificilmente ela vai mudar um poste no lugar.
próximo aqui no centro, próximo não, é bem aqui no centro, algumas calçadas têm pouco mais de 60 centímetros, 70 centímetros. Então você está caminhando, logo ali na frente tem um poste de 40 centímetros, você fica sem caminho. Você tem que ir para o meio da rua. A Bernardino de Campos é um exemplo. A Senador é outro exemplo. A Rua Barão, aqui na esquina do próximo semáforo aí, também. Quer dizer, ou é poste de iluminação, ou é poste de trânsito, que está ali dando as informações. Quer dizer, atrapalham bastante. Ali na Samuel Martins, vou falar um pouco daquela região que eu moro, é uma avenida muito bonita, calçadas largas, com mais de 2 metros em alguns pontos, só que alguns trechos, ali no final da rua Fernando Ares, até a rua Paulínia, fica por volta do número 1.400 ou até o 1.500, dos dois lados. Tem, de um lado, para quem conhece aquela região, ali onde fica a Farmácia Montenegro, Bolo Paraíso, quer dizer, aquele quarteirão, ninguém anda na calçada, e a calçada é larga, a calçada tem mais de 2 metros de largura. Mas devido à declividade, os moradores foram fazendo, até mesmo naquela época não tinha asfalto, não tinha guia, então o morador já pegava para aproveitar bem o seu terreno, ele começava a fazer a rampa na parte baixa, ele começava lá no meio-fio. Então, nesse quarteirão que tem 12 comércios, tem 12 comércios ali, deve ter uns 16 degraus, e são degraus altos. Ali, o poder público podia intervir, podia deixar pelo menos 1,5 metro de calçada uniformizada, né? E o restante deixar para que o morador fizesse a rampa. Então ali é um local que dá para intervir, diferente do que no centro não dá para fazer nenhuma intervenção. Eu queria chamar a atenção tanto o Valdecir, o vereador Valdecir, desculpa, com o vereador Pacheco. Aqui no centro, nos últimos 40, 50 anos, de vez em quando é feita uma revitalização. Já foram feitas boas, todas as revitalizações são boas, mas algumas foram bastante impactantes no trânsito, para os automóveis, para o trânsito de pedestres, que foram os calçadões. Quando fizeram o calçadão da rua São José, parte da rua Barão, não alterou em nada o trânsito, só beneficiou. A rua São José, quando transformou, teve muita conversa, inclusive aqui na Câmara, conversa que eu digo assim, muita discussão, mas acabou ao passar do tempo, que foi bom, tanto na rua São José, quanto na rua Barão. Tem 2 ruas importantes aqui no centro, que ela já não comporta mais o trânsito de veículo, de pedestre junto com o de veículo, que é a rua Bernardino de Campos, da Baronesa até aqui a Rua do Rosário, e a Rua Barão do Triunfo também, da Rua Baronesa até a Rua do Rosário. Essas 2 ruas poderiam muito bem, e ali vereador Valdecir, são ruas calçadas bem estreitas e com o tamanho de um poste lá no meio. Para o pedestre já é difícil, para o cadeirante é impossível. Nós temos que ir lá para o leito carroçável, que antes era para carroça, mas hoje é para carro, é para cadeira de roda, para bicicleta, para moto, e ficou pequeno. O poder público, é difícil fazer uma intervenção ali. Mas seria bom, se fosse feito um teste, fechar de vez essas 2 ruas, seria muito melhor para os comerciantes ter só pedestre passando nessas 2 ruas, do que ter o carro passando e o carro vai embora. O pedestre, quando ele vem da Rua Baronesa para cá, até o centro, ele vai passar vendo todas as lojas. Então seria bom para o comércio, tanto a Rua Barão, a Barão do Triunfo, que é a de lá,
e a Bernardino de Campos também. Seria viável, pelo menos aos nossos olhos, né, que o executivo, né, a administração pública, me parece que já foi feito um teste no passado aí, alguém não concordou, acabou voltando uma rua normal. Mas seria bom que fizesse um calçadão nessas duas ruas. Fechasse de vez para o trânsito, ou pelo menos uma experiência aí de 6 meses, 1 ano, e transformar essas duas ruas em calçadão. Vai ficar boa para o comércio, boa para o pedestre, e não vai atrapalhar em tanto o trânsito. E o senhor falou que a acessibilidade começa na calçada de casa. E é verdade. Eu até falo com uma certa propriedade sobre rampas. No momento que a gente vê um degrau, por menor que seja, na calçada, atrapalha bastante. Então, pelo menos no entorno de nossas casas, a gente procura deixar a acessibilidade boa, tanto para o pedestre quanto para o cadeirante. E tomara, senhor vereador Pacheco, que esse seu projeto e o projeto do Valdecir prospere bastante. Quanto o senhor falou muito de colocar taxões, se essas duas ruas fossem transformadas em calçadões, já zerava, não precisava colocar taxão. Não vai atrapalhar nem o pedestre, nem o carro, e nem vamos ter risco de acidente ali. Eu não estive presente aqui, mas estava ouvindo e assistindo de casa. Achei muito bacana o seu projeto. E sou favorável a ele, vi todos os vereadores foram favoráveis. E quando já estava sabendo dessa audiência pública há alguns dias, e fiz questão de participar, justamente para poder contar com o nosso apoio. Eu faço parte de alguns conselhos, Conselho do Idoso, Conselho do Idoso também, que tem bastante dificuldade de caminhar em algumas calçadas. O senhor falou de rampas para cadeirante em calçada. Ali na rua Prudente, acho que deve ser Prudente, lá embaixo tem essa outra, que é em frente à Telefônica ali, para me posicionar melhor. Ali não tem rampa para deficiente. Siqueira de Moraes com a Barão de Jundiaí. Ali não tem rampa para deficiente, bem em frente à Telefônica. Aí eu fiz umas fotos, botei no Facebook, e aí me deram um puxão de orelha. Tem que falar isso oficialmente, tem que fazer um ofício e mandar para nós aqui da coordenadoria. Aí nós vamos encaminhar para a engenharia. Aí vai fazer um estudo. Não. Nós estamos ali com a cadeira de roda. A gente está vendo que já é dificultoso porque tem um trânsito rápido ali. Vereador Pacheco, gostaria de contribuir mais, mas sei que tem o Júnior, tem o Tarini, né, que é um amigo de longa data, né? O Júnior também é um amigo de longa data, né? Logicamente que eles são do poder público, estão representando o poder público, são secretários, logicamente eles terão muito a contribuir com essa audiência pública aqui. Muito obrigado. Obrigado, senhor Antônio Weber, sempre participante aqui das sessões. Ele é um dos munícipes que sempre traz uma colaboração muito grande. Quase toda terça-feira ele está aqui dando o seu estímulo com a sua presença, a despeito das dificuldades que ele tem de vir acompanhado da sua filha. Tem mais um orador inscrito aqui, que é o Márcio Rogério da Silva de Oliveira, representante de amigos do bairro do Jardim Estádio. Pode vir fazer uso da palavra. Márcio, você tem 5 minutos para poder discorrer sobre a sua contribuição para esse projeto de lei 11.844, de autoria deste vereador, que regula a responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas. Boa noite, pessoal. Boa noite, senhores vereadores, senhores secretários. Eu venho relatar o que acontece lá no bairro, no Jardim Estádio, onde as calçadas têm muitos degraus, muitas pessoas obesas
não consegue muitas vezes nem passar pela calçada, vai meio da rua, onde corre o risco também de um acidente, atropelamento e calçadas quebradas, onde árvores atrapalham, até cadeirantes. Eu tenho senhoras lá que não conseguem nem sair de casa por causa dos degraus, não conseguem nem ir a um hospital, onde tem que ser assistido em casa. Entendeu, senhor secretário, senhores vereadores? Esse é o meu relato. Muito obrigado aí ao Márcio pela sua contribuição, morador do Jardim Estádio, que vem representando aí a Sociedade Amigos do Bairro do Jardim Estádio. Vou dar a palavra agora para o secretário de Obras, o Júnior Aprilante, que vai naturalmente, fica à vontade, Júnior, naturalmente trazer uma grande contribuição para esta noite, uma vez que ele é o responsável pela parte técnica, e tanto de elaboração de calçadas, de meio-fio, de galerias, etc. e tal, que são afins da sua secretaria. Com a palavra, o Júnior Aprilante. Boa noite a todos. Queria saudar, primeiramente, o meu amigo, o vereador Pacheco, amigo de longa data, o secretário Tarini, colega da prefeitura, o vereador Valdeci, também um amigo da gente, aí, parabéns pela iniciativa, a todos os presentes. E, bom, é um tema muito interessante, é um tema muito polêmico, lembrando que Jundiaí é uma cidade que tem 360 anos de existência e que a gente tem 400 quilômetros de área territorial, são quase 400 mil habitantes e a gente tem muito a fazer. Eu queria só, previamente, tentar dividir um pouquinho como funciona a competência dentro do Poder Executivo em relação à manutenção, conservação, execução dos passeios das calçadas. A Secretaria Municipal de Serviço Público, que é uma secretaria muito importante, que é uma secretaria de manutenção e conservação da cidade, que tem a responsabilidade de notificar os proprietários de áreas, de lotes, de imóveis da cidade. A Secretaria de Obras, onde que ela atua na questão do passeio da calçada. Quando a gente aprova, né, quando a pessoa interessada procura a prefeitura para aprovar uma planta, uma construção, um projeto da sua casa, por exemplo, ela tem que apresentar, junto com o projeto da construção, o que ela vai implantar, a calçada, o projeto do passeio, ou seja, da calçada de frente ao imóvel dela. E a gente, nessa hora, nesse momento que aprova a construção, a planta da pessoa, do interessado, a gente corrige e exige do interessado o atendimento às normas para a implantação desse passeio. E a hora que a pessoa começa, a partir do momento que está aprovado o projeto e que ela inicia a obra, antes dela, ela concluiu a construção, quando ela pede o habite, a prefeitura, através da divisão de fiscalização de obra, na Secretaria Municipal de Obra, ela observa se a calçada foi construída de acordo com o projeto aprovado. Então, é nesse momento que a gente tem condição de exigir à Secretaria de Obras que o interessado atenda às regras, às normas para a implantação desse passeio. Paralelamente, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Planejamento, desenvolveu uma cartilha
muito simples, é um caderno bem ilustrativo, bem explicativo, que é esse aqui que eu trouxe. E aqui tem algumas orientações de como o proprietário, o particular, ele consegue, ele pode, ele deve fazer a execução do seu passeio. A gente sabe, muito hoje, por exemplo, quando você aprova um novo loteamento, você tem um limite de declividade do sistema viário que é até 15%. Você não consegue aprovar hoje uma via pública, uma nova via pública, que vai se tornar pública, com mais de 15%. No entanto, em Jundiaí, até pela característica da cidade, de relevo, de declividade, a gente sabe que tem ruas, principalmente no centro da cidade, que tem uma declividade que chega a 30%. Por exemplo, Rua São Bento e outras. Então, daí a gente tem um problema muito sério. Nós temos aí construções antigas, que não têm o recuo, até porque são construções aí de 50, 80, 100 anos, alguns casos. Tem um passeio estreito, às vezes menos que 1,5 m, e você tem uma declividade do sistema viário muito alta. E aí isso provoca essa questão de você fazer o passeio, a execução do passeio, a execução da calçada, até tecnicamente falando, desde da guia ali do meio-fio para a divisa do lote. E aí você provoca uma série de degraus no passeio. Então é uma dificuldade, porque você tem que... tem o problema da declividade da via, tem o problema do recuo da casa, tem o problema da calçada ser estreita, e se encontrar uma solução para isso não é uma tarefa muito fácil. Então a gente precisa, lógico, daqui para frente, ser rígido em relação aos novos loteamentos, as novas construções, as novas obras, em cima da questão de implantação do passeio, obedecendo às normas, inclusive a acessibilidade e tudo mais, que está aqui bem específico, bem claro, que eu acho que isso é importante, essa divulgação. Eu trouxe aqui hoje, só trouxe dois exemplares, mas eu tenho mais lá na Secretaria de Obras, lembrando que foi desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. E a Prefeitura tem que fazer, através da Secretaria Municipal de Serviço Público, notificar esses lotes particulares e também executar nas áreas públicas, obedecendo essas questões de acessibilidade, visando atender às normas atuais da nossa legislação. Eu queria só fazer mais uma observação. A gente, em pouco mais aí de 3 anos de gestão do prefeito Pedro Bigardi, a gente procura priorizar as pessoas. A gente sempre pensa na mobilidade urbana, a gente pensa sempre no veículo, né? No carro, na rua, e esquece que mobilidade urbana envolve o passeio, envolve o pedestre, envolve o transporte coletivo, envolve outras formas de locomoção, inclusive bicicletas, etc., ciclofaixa e tudo mais. E a gente vem tentando priorizar o pedestre. Tanto a Secretaria de Transporte como a Secretaria de Planejamento Urbano, ela está desenvolvendo, inclusive, um novo plano diretor. A Secretaria de Obras está com um novo Código de Obras, que é de 96, e tem 17 alterações ao longo de 96 para cá.
e nós estamos com o novo Código de Obras pronto, só estamos compatibilizando junto com o plano diretor, que deve chegar aqui na casa, acho que março agora, né, Tarini? Então, tudo isso são instrumentos legais que ajudam a prefeitura e o poder público a implantar, a fiscalizar e a exigir do cidadão e também da prefeitura, né, as novas normas visando melhorar as condições de acessibilidade, de mobilidade, principalmente pensando no pedestre. Nesses 3 anos de governo, 3 anos e poucos de governo, dentro dessa linha de prioridade, de pensar mais no ser humano, no cidadão, no pedestre, a gente executou em torno de 1,5 milhão de metros quadrados de asfalto, muito asfalto em regiões já ocupadas, que não tinha a via pavimentada, mas a gente tinha ali as construções, as casas das pessoas. Então, você imagina, você tem construção do lado direito, do lado esquerdo, que não obedeceram, até por uma questão de não ter o alinhamento viário, a questão de grade de rua e tudo mais, e você implantar a via. Nós estamos procurando atender os 2 lados, né, quando você executa o pavimento novo, os 2 lados, né, os moradores dos 2 lados da rua, e a gente sempre tem um problema de soleira negativa, daquela construção que não obedeceu o nível, o grade da rua, até porque não tinha um alinhamento da guia e da sarjeta. Então, a gente procura executar o pavimento da via, mas pensando no sistema viário que envolve a via e o passeio, para minimizar essas questões que envolvem degrau no passeio, questão da soleira e tudo mais. Então, a prefeitura, gradativamente, quando ela executa uma nova obra, ela procura também contemplar não só o asfalto, não só o leito carroçável, mas também o passeio, a calçada, executando para minimizar essas questões que envolvem degrau e outras coisas. Então, a gente... É louvável, né, a ideia do vereador Pacheco, do Delano. Eu acho que a gente precisa se atentar mais a isso. Hoje nós temos no governo a coordenadoria das pessoas com deficiência. Isso é mais um instrumento que ajuda a secretaria, porque é o canal de comunicação. A gente tem que olhar por tantas interferências ali. E a coordenadoria, ela tem essa função dentro da gestão de cobrar, e eles cobram. Né? Vamos ressaltar aí o trabalho do Reinaldo Fernandes como coordenador, e ele sempre procura passar as demandas para a Secretaria de Obras e outras secretarias de Transporte, Planejamento e até do Serviço Público, no sentido de olhar com mais carinho as pessoas que mais precisam, não só as pessoas com deficiência, mas as crianças, os idosos, né, principalmente, aí, que têm essas dificuldades de locomoção. Então, é isso, acho que eu queria contribuir com isso, estou à disposição. Vim aqui também para ouvir. Um governo democrático e participativo é assim que funciona. A gente tem que saber ouvir, não só os vereadores, a Câmara, o Poder Legislativo, mas também a população que é a razão do nosso viver, né? Nós somos servidores. Nós somos, como secretário, como político, como vereador, a gente é um servidor. E aí que como que eu diria? Talvez seja o primeiro ato de um político, de um homem público, é saber escutar as pessoas. Obrigado, boa noite, estou à disposição para perguntas aí e ajudar no que for possível.
Obrigado, Júnior Aprelante, secretário de Obras do município, que tão bem explanou aí em relação a essa questão de como se regulamenta aí a construção das calçadas. Eu trouxe um guia das calçadas, que é um fruto do trabalho grande da Secretaria de Arquitetura, Urbanismo e tal, também da Secretaria de Obras, e o nosso projeto ele não é absolutamente contraditório em relação a isso. Ele vem para somar no sentido de que a Prefeitura possa, com o objetivo de, também com a preocupação urbanística, mobilidade urbana, acessibilidade universal e principalmente sobre saúde, né, em relação à saúde, que é a preservação da integridade das pessoas nas calçadas, o nosso projeto vem com esse olhar. Diria até, Júnior, que ele tem uma afinidade grande com o slogan da administração, que é cuidar da cidade, é cuidar das pessoas. O nosso projeto visa, em primeiro lugar, cuidar das pessoas. É a atenção das pessoas quando elas colocam o pé para fora de casa em busca da mobilidade e da acessibilidade urbana. Agora eu vou passar a palavra ao nosso vereador, Valdecir Vilar, que tem também um projeto, digamos assim, que se soma ao meu, né, Valdecir? Ele apresentou na última terça-feira um projeto muito interessante e ele vem contribuir para esse. Eu diria que os nossos projetos são mais ou menos complementares, né, Valdecir? Com a palavra. Boa noite a todos. Como o doutor Pacheco falou, eu também trouxe essa semana um projeto que vem de encontro ao projeto de lei número 11.844, que é das calçadas, de autoria do doutor Pacheco. Esse projeto das calçadas vem em paralelo, mas tem uma discussão que aí até o próprio engenheiro, secretário de obras, eu já percebo a dificuldade que tem de reparos hoje das calçadas, principalmente na região central. Então foi o ano que eu apresentei a questão da faixa. Mas eu quero me atentar hoje na audiência pública, onde o doutor Pacheco traz a questão da calçada. Esse projeto também, lá no início de 2013, quando cheguei nessa casa, até formulei esse projeto também, até participei do doutor Pacheco e tirei no primeiro momento. Por que eu tirei? Porque realmente ele traz um impacto muito grande para o município. Conversei na época com a administração municipal e ali nós o fizemos, tiramos o projeto de pauta. Mas ele voltou e estou feliz porque voltou com um colega que nós se damos muito bem e com isso também apresento a faixa, né? Então a faixa vem para cooperar principalmente na região central, aonde hoje nós já temos as construções, como o nosso secretário de Obras, Júnior Aprelante, falou. Temos construções aí de muito tempo, né? Construções de 100 anos, ou talvez até mais, aonde nós não temos condições nem topográficas para estarmos fazendo, talvez, uma reforma de calçada. Mas, enfim, é um grande problema que ele está sendo apresentado nesse momento para Jundiaí, que temos que trazer mesmo para que seja resolvido. Como já foi falado, em novos loteamentos, aí terá condições suficientes para se adequar. Mas hoje, o senhor Antônio Zebra falou muito bem de 2 ou 3 ruas que pode virar calçadão, também concordo, quero parabenizá-lo pela colocação. Eu sou morador da região central, então eu sempre observo a Barão Triunfo, a Coronel Leme da Fonseca. A Barão Triunfo, ontem eu tive a oportunidade de discutir a respeito dela com o nosso secretário de transporte, o senhor Wilson Fogosi. Então falamos um pouco a questão do ônibus, que o ônibus sobe ali, as condições de fazermos ali a faixa ou já consertar a calçada, porque o correto é consertar a calçada. A faixa que o vereador apresentou aqui é um paliativo. Então, eu apresento como um paliativo para consertar no momento o grande gasto, o grande transtorno que dará ao grande centro. Então, esses dois projetos, eles vêm assim, um complementando o outro. Aí, levando as calçadas, agora saindo um pouco do centro, levando as calçadas para os bairros, da responsabilidade do projeto do doutor Pacheco, responsabilidade também concordo com o doutor Pacheco, sempre concordei que
A calçada seria de responsabilidade da prefeitura, já falando direto. Agora, eu sei que traz um impacto financeiro muito grande para a prefeitura, mas se a prefeitura assim o fizer, ela faz de maneira correta. Ela já vai fazer o passeio, a calçada padrão. Ela estará totalmente regulamentada pelas normas que precisam ser feito. Isso é o ideal. Mas, falando agora da cidade nossa, que já se encontra nesse estado, vamos falar de reparos de calçada, aonde já tem as calçadas. Se a prefeitura, pelo menos, fizesse o reparo, senhor secretário, agora me dirijo ao senhor, se fizesse pelo menos o reparo, já nos ajudaria muito como pedestre. Um reparo a contento. Não deixar que as companhias prestadoras de serviços façam a destruição, piquem as nossas calçadas, e depois eles vêm de maneira que eles vêm consertar. Mas nem sempre fica perfeito. Nem sempre fica perfeito. Digo DAI e outras, né? Com gás e outras, né? O DAI eu respeito muito, que o DAI tem feito um serviço muito bom. E saindo aqui também da cidade de Jundiaí, falando em calçada, na cidade de Campinas, também ali, Sanasa, Companhia de Água, faz um bom trabalho também nas calçadas. Então eu vejo esse cuidado, né, da Companhia de Água. Pois não, secretário? Desculpe, fazer um complemento aqui. Salvo engano, em final do ano, vocês aprovaram uma lei que a prefeitura tem condição de atuar as concessionárias dos serviços públicos. Sim. Eu não me lembro a autoria do projeto. Sim. E isso também é mais um instrumento que a prefeitura tem, porque são diversas concessionárias. Sim. Então, você tem CPFL, telefonia, tem várias, tem a questão água, esgoto, tem com gás, principalmente com gás, e a gente ficava limitado até para atuar. Hoje, com esse novo ordenamento jurídico que vocês aqui da Câmara aprovaram, isso facilita a gente, também ajuda a gente. E acredito que foi aprovado agora faz 2 meses. Sim, foi provavelmente no mês de novembro. Também, agradecer, né? Secretário e demais que aqui estão, doutor Pacheco, que traz o projeto, muito bom. Agora, o que eu acho assim muito interessante, é uma coisa assim quase que... uma coisa de futuro, que eu já conversei até com o secretário Aprilante, não sei se você vai lembrar, até partiu dele a colocação de desapropriação, não sei se você vai lembrar disso. Região Central, nós temos aqui ruas que podia desapropriar uma faixa inteira de casas, logo no seu início, no meu início de mandato, nós conversamos isso, secretário. Só que é uma coisa muito difícil, mas a hora que nós tivermos condições, eu não sei para quando, principalmente alguma rua do nosso grande centro aqui, desapropriar de fora a fora, ligando União dos Ferroviários até a 9 de julho, conseguir, digamos aí, uma suposição, Siqueira de Moraes, se nós assim conseguíssemos desapropriar a que tipo de fundo financeiro, secretário, não me pergunte, não sei. De repente, o senhor secretário Tarini também, que nos assiste atentamente, de repente até um fundo perdido, vindo do governo federal, mas nós teríamos alguns refúgios para os carros. Porque, em primeiro lugar, eu, o doutor Pacheco, os demais que aprovaram esse projeto, os 2 projetos, nós estamos preocupados com o pedestre. É o pedestre. Então, fica difícil nós falarmos de mobilidade urbana, aonde nós estamos não fazendo vista grossa, mas estamos permitindo o estado que se encontra. Então, por isso que nós trazemos para essa noite essa audiência. Então, nós temos, assim, a ciência do que está acontecendo, né? E no futuro, se nós tivéssemos, igual Campinas, outras cidades antigas, para se equiparar a Jundiaí, tivesse aqui tipo uma rótula, aonde os carros saíssem do grande centro e ficasse totalmente o centro a pé para o comércio, como o senhor Antônio Zeber falou, o comércio ganharia muito. Eu sou comerciante dessa cidade e estou localizado na 9 de julho. Ali nós já fomos contemplados com uma boa calçada. Então, excelente, a 9 de julho teve condições de ser reformado. Mas, a hora que nós conseguimos pegarmos uma rua ou 2, talvez,
secretário Aprilante, para que nós possamos fazer uma transposição, a União dos Ferroviários, até talvez ali, Rua do Retiro, talvez uma transposição acima da 9 de julho, enfim, algo de engenharia que não é muito do meu conhecimento, mas eu trago essa noite, que pode ser alguma coisa para futuro excelente. Então, ali a Rua do Retiro, junto à 9 de julho, Siqueira de Moraes, trazendo aqui até a União dos Ferroviários. Então, são várias colocações, coisas que passam pela cabeça da gente e a gente fica formulando, desenhando, né, algo, arquitetando algo que poderia melhorar a questão de mobilidade urbana. Tiraria os carros do centro, o comércio ganharia muito, porque a região central é um comércio de varejo, comércio pequeno, e os outros comércios já saíram, né? Comércios maiores, agências de veículos, outros comércios já saíram do centro, não temos no centro. Então, o nosso comércio central ganharia, os pedestres ganhariam muito, porque podia transitar normalmente. Hoje, trouxe um veículo de comunicação, doutor Pacheco, trouxe esse assunto também, aonde nós, obeso como eu sou, tem dificuldade de passar junto a um poste. Olha, é horrível. Por quê? Eu tenho que parar, passar de lado num poste, aí eu paro a fila, eu trago dificuldade para a fila. Aí acontece aquelas filas que um quer empurrar o outro. Falando em poste, termino a minha fala, nobre vereador Pacheco. Poste é uma outra coisa que no futuro, na região central, não precisamos ter. Vamos cobrar da concessionária CPFL hoje, local, né? De repente ela já começa, nobre secretário Aprilante, ela começa já a mudar um pouco. De repente, antes de reformar as calçadas, ela pode trazer essa fiação, todo o cabeamento e tirar um pouco de poste das calçadas. Então, saída tem. Questão agora é de uma boa vontade e começarmos. Então, quero parabenizar o doutor Pacheco pelo projeto, pela audiência. Estou aí para cooperar. Pode contar comigo, todos que aqui estão. Então, eu quero ver o centro limpo de fiação, limpo até de algumas árvores. Mas, vereador, você agora vai falar da parte de árvore? Não. Eu acho que se nós analisarmos bem, tem árvore, principalmente na Marechal. Na Marechal tem árvores ali que ela inibe o pedestre. Eu tenho que entrar na rua porque as árvores tomaram conta da calçada. Então, são coisas, atitudes que temos que tomar urgentemente. O Anhangabaú tem árvore no meio da calçada que a gente não consegue passar. Agora, projetos, planos, estamos aí para isso. Então, quero agradecer, vereador Pacheco, todos que aqui estão. Boa noite. Obrigado, Valdecir Vilar, pelas suas palavras. O seu projeto é muito bom. Na terça-feira nós pudemos avaliá-lo. É um projeto complementar ao meu. Digamos que os nossos dois projetos são projetos complementares e que naturalmente vão trazer uma grande contribuição para o munícipe, porque no final das contas a preocupação não é com a calçada, e sim com as pessoas que vão andar nas calçadas. Esse projeto meu em pauta, que é o motivo dessa audiência pública, é um projeto que tem 3 artigos e de forma bastante simples. Ele dá também as responsabilidades a 3 níveis, de entidades. A Prefeitura Municipal, que é a definição dos requisitos técnicos, construção, adequação e manutenção das calçadas. Dos responsáveis por imóveis edificados, eles têm a responsabilidade de reparar e fazer a manutenção e conservação quando na realização de quaisquer obras no imóvel. E, por último, que foi exatamente a fala do vereador Valdecir, cobrança das permissionárias de serviço público, reparação quando da implantação de equipamentos de infraestrutura urbana destinado à prestação de seus serviços. Em que pese a gente dizer que nós estamos nos referindo aos postes, né, que serve para a iluminação pública, serve também para fiação de telefonia. Aliás, há pouco tempo nós tivemos nessa casa uma discussão bastante fervorosa e bastante acirrada em relação ao cabeamento de telefonia
que fica solto pelos postes, fica solto nas vias públicas, que é um descaso muito grande exatamente dessas permissionárias. Nós cobramos aqui nessa casa uma atenção maior dessas permissionárias em relação à retirada dessa fiação que fica solta na rua, e o pedestre não sabe se aquele é um fio de eletricidade ou se é um fio de telefone. Então, fico desviando dos fios e entrando no leito carroçável, o que traz uma deambulação insegura para os nossos munícipes. Bom, eu queria relembrar por último, Júnior, você quer falar alguma coisa? Eu queria aproveitar até a sugestão, até a fala do Delano, Valdeci, né, Delano, desculpa, intimidade, vereador, e questão aí da concessionária de energia, né, a CPFL da vida aí. A CPFL, ela hoje é uma empresa privada, mercado, visa lucro, ela não paga nenhum centavo pelo uso do solo, que é público, né? Quando tem, como ela tem o poste, ela acaba alugando para as demais concessionárias de telefonia, TV a cabo e outras. E quando a gente precisa fazer algum tipo de remoção, eles cobram da gente, do poder público, e muitas vezes eles têm os inquilinos, que eles não identificam, ou tem algum problema lá, que não faz o serviço deles, eles tiram o poste, mexem na parte elétrica e deixa pendurado. Eu estou com alguns casos, inclusive, hoje, nós fizemos o alargamento ali da 9 de julho, próximo ao shopping, na rotatória. Vocês vão ver que tem um poste que está no meio do pavimento. Alargou, o poste ficou no meio do pavimento. Não sei quem que passou por lá e viu esses dias. Esse poste foi pago a remoção para a CPFL, eu acho que já faz uns 2 a 3 meses, e até hoje eles não tiraram. Vou dar um outro exemplo. Rua do Retiro, a marginal do Córrego Valquíria ali, a marginal nova ali, do lado próximo do Vesúvio. Eles demoraram, acho que uns 3, 4 meses para tirar o poste, tiraram o poste depois que pagou, lógico, e ficou o cabo, eu não sei se é de telefonia, se é de TV por assinatura, está lá, pendurado, inclusive dificultando a liberação da obra. E vocês cobram, a gente cobra a CPFL, e eles não dão qualquer tipo de retorno, de explicação. Então, a gente precisava avaliar juridicamente se pode ou não pode, mas eu acho que a CPFL ela teria que ter algum tipo de contrapartida para o município, porque eles estão usando, tudo bem, é 40 centímetros, mas quantos postes tem na cidade? E elas estão usando a área pública. E não estão pagando nada por isso. Então é uma sugestão aí que fica. Sobretudo, Júnior, aproveitar o gancho. Um poste de 40 centímetros numa calçada que tem 90 centímetros de largura, ela já torna totalmente inviável para que um cadeirante passe, ou uma pessoa obesa também ultrapasse os limites. Mas eu queria caminhar para a finalização da nossa audiência pública, lembrando que esse nosso projeto é um projeto que visa não somente a manutenção e conservação das calçadas. Ele visa a manutenção das calçadas com a finalidade de permitir que as pessoas andem, e andando elas estejam tratando da sua saúde, porque dos 4 itens principais que são objetivos do meu projeto, um deles é a questão de redução de gastos. Eu citei aqui no início, para quem chegou atrasado, que Jundiaí teve, numa estatística de 2012, 1.711 acidentes de calçada, ao custo cada um de R$ 2.500, porque essa é a média, Júnior,
ao custo de R$ 2.500, nós gastamos R$ 4.277.000 para tratar de pessoas acidentadas nas calçadas. Então, o primeiro objetivo é saúde, porque é um problema de saúde pública. O segundo é a questão urbanística, que nós temos que ter esse cuidado, e sei que a Secretaria da Daniela da Câmara tem esse cuidado, ela tem essa visão, esse olhar, eu diria que até um olhar feminino para essa questão urbanística. A questão da acessibilidade, que é o terceiro item que nós estamos nos preocupando com o nosso projeto. E, por último, a questão essencial, que é a mobilidade urbana, quer dizer, permitir que as pessoas realmente andem nas calçadas, andem no seu quarteirão, dê uma volta no seu quarteirão com segurança, que elas não sofram acidentes e que elas estarão, assim, estimuladas a se movimentar, né? Nós temos aqui a nossa musculatura da panturrilha, que é a batata da perna, que ela é chamada o nosso coração periférico. Nós temos dois corações. Um é o coração convencional e a panturrilha, que é a batata da perna, que é o coração periférico, mas ele só funciona quando a gente anda. Então é importante deambular, é importante andar, é importante caminhar por uma questão de saúde pública, mas caminhar com segurança. Eu quero crer, vereador Valdecir, como você bem citou, a questão desse excesso de fios dependurados aí pela rua e tudo mais, eu quero crer que no futuro, porque as leis, algumas duram muito tempo, outras são mais extemporâneas, mas eu quero crer que no futuro, em Jundiaí, a gente possa ver um cenário assim, que quando se fizer o recapeamento de uma rua, ou asfaltamento de uma rua, já se faça também, no mesmo tempo, a pavimentação da calçada. Então ficaria o leito carroçável, a calçada também já pavimentada e a fiação toda embutida no subterrâneo, sem nenhum fio dependurado. Eu quero crer que a gente ainda possa ver isso um dia aqui em Jundiaí também. Encerrada a pauta e não havendo mais falas e nem perguntas, eu agradeço a todas as pessoas presentes aqui e também ao telespectador que nos honrou com a sua audiência, e sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada essa audiência pública. Obrigado a todos.